Pressões provisórias e permanentes. Algumas são clássicas, como o nascimento de filhos, mudança de casa, morar com parentes. Mas há também doenças graves crônicas, desemprego, conflitos com filhos. Algumas podem ser mudadas por providências práticas, já outras exigem mudança no modo de enxergar. Às vezes, só nos resta aprender a lidar com o estresse. Talvez parte da irritação de seu parceiro esteja ligada às pressões de trabalho, de zeladorias domésticas, de solicitações familiares. Pessoas equilibradas, satisfeitas consigo mesmas e que sabem conviver a dois lidam melhor com pressões intensas. Mas e as pessoas comuns? Submetidas a estresse intenso e prolongado, elas se tornam mais irritadiças, se deprimem, ficam doentes, tomam decisões intempestivas, fogem dos problemas, brigam. Casal espanado. João e Emília formavam um casal adorável. Ambos tinham tato, bom humor, valores em comum e se apoiavam. Sabiam como ninguém lidar com divergências. Mas, depois de alguns anos de casamento, estavam exaustos de tantos conflitos. Emília teve de sair do trabalho por causa de uma gravidez de risco, fez 7 meses de repouso, e do filho de 3 anos que solicitava muito a mãe. Além de deixá-la frustrada, esse remanejamento sobrecarrega o orçamento familiar. Mas eles lidaram bem com o problema e se apoiaram com paciência e compreensão. Então nasceu Patrícia, com um problema congênito que exigiu total dedicação do casal durante os 2 primeiros anos, o que afetou a relação deles com o pequeno Manuel. João deu apoio a Emília, mas ela assumiu a maior parte dos cuidados com os filhos para que o marido pudesse manter a função de provedor. Foi quando o pai de João morreu por causa de um AVC. Ele cuidou das providências do enterro, de um inventário problemático e da mãe que depois da morte do marido entrou em depressão. Emília, solidária, sugere que a sogra venha morar por um mês com eles, e João lhe é muito grato. Com o orçamento mais restrito, pequenos luxos foram reduzidos. Equacionada a depressão da mãe de João e encerrado o inventário, a irmã de Emília tem uma separação litigiosa e solicita suporte emocional e financeiro ao casal. Passados 2 anos, a escola se queixa de que Manuel teria dificuldades comportamentais. A psicóloga escolar pondera que ele precisaria de mais atenção dos pais. Em paralelo, a menina Patrícia entra numa fase em que precisa cada vez mais de fonoaudiólogos, nutricionistas, tendo de passar por 2 cirurgias. Diante da sobrecarga já crônica, João tenta se preservar, joga tênis e baralho com os amigos e volta a gastar em pequenos luxos. Dá muita atenção à mãe deprimida e a Manuel, mas não ajuda tanto nos cuidados com Patrícia e ignora as carências da cunhada. Emília não se preserva, tenta acudir a todos e se torna irritável. Está exausta. Eles começam a acumular decepções mútuas, a vida sexual há tempos já se foi, assim como o espaço a 2, e surgem pequenas rusgas. Então a vida profissional de João sofre um abalo, seu sócio quer deixar a empresa e ele precisa dedicar grande parte do tempo ao trabalho. Ela o acusa de egoísta. Ele a acha estressada e cobradora. Egoístas ou cobradores, não perceberam que sua situação real é insustentável e que os problemas foram se acumulando insidiosamente. Eles foram se acostumando à lenta deterioração.
A maioria dos casamentos vive submetida a problemas, não tão difíceis quanto os de Emília e João, que tiveram mesmo uma fase de azar, mas dificuldades financeiras, acúmulos de obrigações domésticas e conflitos familiares são eventos comuns, assim como reformar a casa, ter filhos ou cuidar de pais idosos e dependentes. Estatisticamente, quanto mais projetos e compromissos o casal tem, mais flancos vulneráveis se abrem. Algo sempre desanda, às vezes mais de uma coisa. Se esperar que tudo esteja alinhado e corra bem, você jamais estará satisfeito. Algumas situações podem ser mudadas, outras são passageiras e podemos esperar que passem. Mas algumas não conseguiremos mudar, a não ser que rompamos com tudo. Isso não costuma ser possível nem ético. De forma geral, pressões crônicas exigem que se aprenda a suportá-las, o que é possível moderadamente. Às vezes por meio de psicoterapia, às vezes com apoio medicamentoso. Também incrementar a conexão entre os parceiros pode ajudar muito a suportar pressões externas. Mas é importante ter em mente que a médio e longo prazos é fundamental encontrar soluções, e não se conformar a viver no inferno.